Olá, tudo bem? Estamos conversando mais uma vez e a verdade é que quando eu olho para a lente dessa câmera, eu na verdade imagino como se você estivesse aqui sentado nessa mesa aqui na cozinha comigo e eu imagino um diálogo, imagino uma conversa, né? E nessa conversa, nesse diálogo deste dia, eu tenho falado com você todos os dias, ok? Então, nessa conversa desse dia, eu queria estar falando com você sobre uma coisa muito importante, tá? Eu não sei se você já tem um negócio físico, ou se você vende pela internet, ou pelo mecanismo que você usa para gerar as suas oportunidades, tá? Mas essa dica ela é focada hoje naquele que já possui uma loja física, aquele que já possui uma sala comercial, e uma indústria, uma fábrica, um galpão, né? E a dica é a seguinte, tá? É sobre o que é, tá? Uma licença de publicidade, tá? Talvez você já tenha ouvido falar disso, talvez nunca tenha ouvido falar disso, mas a bem da verdade é que você precisa saber disso, tá? Licença de publicidade é uma autorização, né, que você vai estar obtendo junto à municipalidade, junto à sua cidade. Então, por exemplo, você precisa, né, se você deseja fazer algum tipo de publicidade na sua loja, e a publicidade mais básica que existe numa loja é aquele letreiro, né? Então nós temos, todas as lojas normalmente são sinalizadas aquilo que ela faz, né, aquilo que ela vende, o tipo de produto que ela comercializa ou o tipo de serviço que ela oferece. Isso é comunicado aos seus clientes através do letreiro, que fica na parte de cima da loja. Então, no letreiro da loja, que são de diversos tipos, né, eu poderia dizer que você tem um letreiro backlight, né, que é aquele letreiro onde você tem uma iluminação por trás de uma lona, normalmente eles ficam iluminados durante a noite. Você tem o letreiro front light, né, que é o que eu uso na minha loja, né? Se vocês conhecem a minha loja fica ali na Avenida Padre Vieira, né, que é a avenida binária do bairro aqui, no Jardim Catarina, né? E eu tenho na minha loja, é uma loja com 3 portas, né? Então eu utilizo 2 portas para poder estar atendendo a movimentação de pessoas da loja, e a terceira porta, que quando eu decidi abrir o escritório ali, eu já sabia que eu não ia usar aquela porta para nada, eu decidi transformar aquela porta numa lona de publicidade. Então, né, foi colocado uma publicidade em torno de toda a loja, que mede mais ou menos 2,50 por 2 metros, né? Ali é feita a minha publicidade, é uma publicidade front light, porque ela tem um letreiro de LED que aciona através de uma fotocélula durante a noite, né? Esse é o tipo de publicidade front light. Se você conhece a minha loja, você vai se identificar com relação a que tipo de publicidade é essa, né? E você tem um letreiro tradicional, que não leva a nenhum tipo de iluminação. E por que eu falei sobre as características de cada tipo de letreiro? Porque, de acordo com o projeto, ou seja, um projeto de backlight, front light ou um letreiro não iluminado, né, e de acordo com as medidas, né, altura, largura, né, a prefeitura ela vai estar precificando, ou seja, ela vai estar taxando, né, o valor da sua licença de publicidade. Então, resumindo, né, quanto mais luz tiver, né, e quanto maior for, mais alto será o valor da taxa, tá? E é importante que vocês tenham essa preocupação com a necessidade de legalizar esse tipo de publicidade. Por quê? Porque quando você não legaliza, então você tem uma publicidade na sua loja não legalizada. E quando você não legaliza, você corre o risco da prefeitura estar interditando ou apreendendo aquele tipo de material. Então você não pode colocar, por exemplo, cartazes pendurados em poste, você não pode colocar um letreiro sem autorização, você não pode colocar um galhardete na calçada, você não pode fazer publicidade sem licença. Então você precisa buscar legalização. E como é que você faz isso? Tá? Você vai tirar uma foto,
tá? E vai levar uma foto, um desenho, um projeto da loja, a fachada da loja. Antigamente a gente fazia um projeto, desenhava o projeto, colocava as medidas. Eu recomendo que você tire uma foto, né, da fachada da sua loja e que você, né, relacione as medidas daquela publicidade. Basicamente é isso. Então você procura a prefeitura da sua cidade, né, apresenta esse projeto no urbanismo e pede para estar fazendo, obtendo a autorização de licença de publicidade para aquele projeto. Você vai pagar uma pequena taxa mensal, R$30, 40, 50, depende muito de cada cidade, tá? Mas você precisa ter essa licença. Uma vez que você não tenha e seja fiscalizado, eles vão pedir para você pegar e retirar o material ou revestir de um plástico preto. Você já deve ter visto muito isso andando por aí. Algumas lojas com um letreiro, né, revestido de plástico preto. Por que acontece isso? É quando é fiscalizado. Tá? Então aquela pessoa ela foi fiscalizada, ela não tinha licença e para que não tivesse que retirar a publicidade, né, ela teve que fazer esse revestimento com plástico preto durante o processo de legalização. Então, para que isso não ocorra, eu oriento que você obtenha a licença, tá? Basicamente é isso, tá? É um investimento que a gente faz, que é um investimento relativamente alto, um letreiro não é barato, né? E para que você não tenha esse desconforto, né, é interessante que você tenha a licença de publicidade da sua loja, ok? Esse é o vídeo de hoje, já estamos em 6 minutos e 42 segundos, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana, uma semana de paz, é o que eu desejo para todos vocês. Tchau, obrigado.